Notícias. São 13 horas mais 5 minutos, 13h05. Vamos aqui com uma entrevista muito importante para você que é ouvinte da Desterro FM e também da Rio Bom FM. Hoje é Dia Internacional de Proteção de Dados, né? Nós temos aqui uma entrevista muito importante com Gabriel Hajduk, no caso da Data Protection Officer da Tecnobank. Né, ele vai abordar, né, e esclarecer temas e falar sobre a profissão que é nova no Brasil, mas que é de grande ascensão. Né? Nós vamos falar com ele, é mais uma entrevista que nós temos aqui através da Central Press. Né? Então nós vamos trazer essa entrevista muito importante para você aqui, ouvinte da Desterro FM 106.5 e também da Rio Bom FM 87.9, às 13 horas e 6 minutos, 13h06. Vamos então com essa informação direto de Curitiba. Bom, o Brasil está caminhando na proteção dos dados e privacidade dos cidadãos, né? Mas essa realidade já é bem antiga lá fora. Então nós vamos falar com o Gabriel. Gabriel, como é que você vê isso fora do país? A União Europeia tem realmente uma história de proteção de dados e privacidade de longa data, né? A Alemanha tem uma cultura de privacidade e proteção de dados há mais de 50 anos, né? E a União Europeia não fica tão longe num contexto geral, né? Lógico, a União Europeia é muito mais recente do que isso, mas eles têm uma lei de privacidade e proteção de dados que foi aprovada em 1995, e que envolve, de certa forma, todos os países europeus, e essa lei ela foi repaginada e, então, definido um novo marco, que é o GDPR, que hoje está em vigor em toda a União Europeia, que foi aprovado em maio de 2016 e entrou em vigor a partir de maio de 2018. É uma lei que tem um enforcement, né, uma capilaridade em todos os países que contemplam a União Europeia e no qual a nossa LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, foi buscar a sua essência fora daqui, né? Tá certo. São 13 horas mais 8 minutos. Hoje é Dia Internacional da Proteção de Dados e nós estamos falando com Gabriel Hajduk. Ele é Data Protection Officer da Tecnobank. Então, nós vamos fazer outras perguntas aqui. A LGPD, ela foi adiada várias vezes e entrou em vigor apenas no final do ano passado. Por que as empresas brasileiras, né, elas demoram para se adaptar? Mesmo assim, as punições só começam a ser aplicadas a partir do segundo semestre de 2021, ou seja, o tempo adequado está se esgotando e vemos que muitas empresas ainda não começaram a se adequar. A pergunta, por onde começar? Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, no final, ela teve um período de vacatio legis, né, que é o tempo que o legislador dá para empresas públicas e privadas se adaptarem ao contexto daquela lei, porque, enfim, cria uma nova governança e toda uma nova estrutura interna dentro da empresa. Eu acho que o período foi até razoável, né, para que as empresas conseguissem se adequar dentro dessa estrutura. Mas a gente precisa deixar claro aqui a seguinte questão. Grandes empresas sempre têm uma facilidade muito maior de se adaptar a esses requisitos legais, né, normativos que seja o legislador ou o próprio executivo impõe no nosso ordenamento jurídico. E por quê? Porque, via de regra, você precisa de mão de obra, você precisa de investimento, você precisa necessariamente de recursos para criar essa nova governança e nem sempre é fácil. Pequenas e médias empresas sofrem mais com esse tipo de adaptação e não é diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A pergunta por onde começar é muito boa e é sempre feita de uma forma geral porque é a primeira pergunta, né? Então, por onde começar? Eu aconselho que você comece primeiro entendendo quais são os dados pessoais que você tem dentro da sua empresa. Então, faça um mapeamento dos dados pessoais que a sua empresa utiliza e como utiliza e por que utiliza, qual a finalidade dessas informações, com quem são compartilhadas essas informações e por quê, né?
e se questione o quão importantes são essas informações dentro da estrutura da sua empresa, né? Tendo essa visão, você consegue efetivamente priorizar quais são as frentes de trabalho que você vai endereçar num primeiro momento. Depois disso, você consegue criar outras prioridades que o processo de adequação na governança da Lei Geral de Proteção de Dados coloca. Esse processo de adequação não tem um custo muito alto? E como as pequenas empresas e empreendedores individuais podem se adequar, Gabriel? Então, o custo de adequação do processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados depende do seu negócio, né? Quando a gente fala de grandes instituições financeiras, quando a gente fala de empresas de tecnologia, Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, empresas de telecomunicações, são empresas que com certeza vão gastar uma quantia considerável de dinheiro nesse novo processo de governança da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados inclui inúmeros direitos que os titulares de dados, né, ou seja, as pessoas físicas, né, os clientes, têm sobre esses controladores, né, que manuseiam esse volume considerável de dados pessoais. E para você conseguir gerir esses direitos, algumas empresas provêm softwares no mercado que conseguem atender essa demanda, né? Esse novo serviço que entra no hall de atividades brasileira. Via de regra, são empresas que já estão adaptadas ao GDPR na Europa e basicamente tropicalizaram a ferramenta para o Brasil e conseguem atender essa demanda, mas são ferramentas extremamente caras, considerando variação de dólar, de euro, e essas grandes empresas, elas precisam, na sua grande maioria, de uma ferramenta como essa para atender essa demanda, e aí sim encarece o processo de governança. Tá certo. Quais as principais mudanças? Então, as principais mudanças da Lei Geral de Proteção de Dados, como eu mencionei, uma que é claramente perceptível, são os direitos que os titulares de dados têm sobre os controladores, ou seja, as empresas das quais eles são clientes, via de regra, e como eles têm inúmeros direitos sobre, por exemplo, que tipo de informações essas empresas processam sobre eles. A portabilidade de dados, eles têm autonomia para solicitar a transferência dessas informações para uma outra instituição. Eles podem solicitar, dependendo da informação, que essas informações não sejam mais utilizadas. Enfim, são inúmeros os direitos que eles têm. E dentro dessa característica, por si, é uma grande mudança. Muitos interpretam a Lei Geral de Proteção de Dados como um novo marco consumerista, né, de relações digitais e até mesmo físicas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados envolve não só o ambiente online, mas também o ambiente offline. Então, por si só, esse ambiente, essa situação já é um divisor de águas. Um outro ponto também é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que hoje está em vigor e que vai ter uma função fiscalizatória muito grande, sejam empresas públicas ou privadas, e isso pode criar um impacto muito grande, né, uma situação que até então nós não tínhamos. Nós temos o Ministério Público, nós temos o IDEC, o PROCON, que são empresas já que atuam instituições que atuam dentro da fiscalização de empresas, sejam elas públicas ou privadas, mas agora com uma autoridade específica para esse tema e com propriedade, né, e com características fiscalizatórias de auditoria e questões de multa, objetivamente falando, muda muito o cenário, né? Então, é uma mudança significativa no mercado brasileiro no que envolve processamento de dados pessoais. São 13 horas e 15 minutos. Hoje é Dia Internacional de Proteção de Dados. Nós estamos falando com Gabriel Hajduk, ele é Data Protection Officer da Tecnobank. O que é o cargo de DPO e é novo dentro das empresas? De onde vem esse profissional, Bruno? O cargo de Data Protection Officer, e aqui no Brasil nós denominamos como encarregado de dados, tal qual consta na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é oriundo do GDPR, né, da lei europeia, que determina que em algumas situações
o DPO é uma posição obrigatória em empresas na Europa. E no Brasil, todo controlador, ou seja, aquele responsável pelo processamento de dados e que tem as definições estratégicas desses dados, eles precisam ter um encarregado de dados. Então, isso por si só também é uma outra grande mudança, né? O DPO, ele é algo totalmente novo, né? É um profissional que atua como um elo de ligação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e empresas, sejam elas públicas ou privadas. Ele é responsável por a conscientização e treinamento dos colaboradores. Ele é responsável por receber os atendimentos, né, as demandas de titulares de dados. Ele, via de regra, é o responsável por verificar e por oferir a qualidade no processamento de dados da sua empresa, ou seja, se a empresa necessariamente está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela faz para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Geralmente essas são características do encarregado de dados, do DPO. Mas, enfim, é um cargo novo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda vai se debruçar sobre esse tema. Ela pode dar ainda mais responsabilidades para esse indivíduo, né, dentro das empresas, que já é grande por via de regra. Eu vejo que as empresas elas vão além das obrigações que a lei impõe para essa posição, porque realmente é uma posição estratégica. Hoje, cada vez mais empresas processam dados pessoais e isso é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais numa sociedade totalmente digitalizada, o Data Protection Officer ou o encarregado de dados tem uma posição vital dentro das instituições. E quanto maior é o processamento de dados dessas empresas, maior é a responsabilidade do Data Protection Officer. São 13 horas e 17 minutos, hoje Dia Internacional da Proteção de Dados. Nós falamos com Gabriel Hajduk, ele que é DPO da Tecnobank. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Central Press de Curitiba, a Lorena e toda a equipe que sempre nos proporciona entrevistas muito interessantes e de muita importância aqui, tanto na Desterro FM 106.5, Rio Bom FM 87.9 e também no www.odiariodemaringá.com.br. Notícias.